Mateus, capítulo 15, versículo 7. Vamos começar a voltar a falar sobre alguns temas maravilhosos, que alguns pecados que não são mais pregados, falados, e Deus trouxe ao meu coração trazer todos eles à tona. Nós vamos falar sobre a hipocrisia. E Jesus fala aqui sobre a hipocrisia em Mateus capítulo 15, versículo 7, e diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com suas bocas e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, isso ensinando como doutrinas ou mandamentos dos homens. E ele chama a multidão e disse-lhe: ouvistes e compreendei? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. E então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: tu sabes. Os fariseus se ofenderam ouvindo-se esses provérbios. Mas ele respondeu e disse-lhe: toda a palavra que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Meu Deus, glória a Deus. Irmãos, o 7 ele fala sobre Isaías. Pode sentar. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Este povo se aproxima com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia. Hoje, falando sobre esse estudo da hipocrisia, muitas pessoas andam hipócritas, e nós temos que combater isso com a poderosa palavra da verdade, que cura, que salva, que liberta. Eu trouxe alguns textos bíblicos para nós estarmos lendo sobre a hipocrisia, e separei alguns tópicos sobre isso. Quando a aparência espiritual substitui a verdade do coração. Muitos vivem de aparência, mas Deus, Ele sonda e esquadrinha o teu coração e os teus pensamentos. Antes mesmo de sair da nossa boca, Ele sabe. Pessoas achando que podem enganar a Deus com uma falsa santidade, às vezes em cima da doutrina, né? Religiosos. Aqui ele começa a falar, eles louvam, honra com a boca, mas o coração está longe de Deus. Nós temos que aproximar mais de Deus. Domingo foi falado sobre a prioridade. Muitos têm trocado o altar pela distração. E a distração está entre nós. E a distração é o diabo, nada mais e nada menos, querendo te arrancar. Jesus disse isso para nós: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que lutar dia e noite pela nossa salvação. Jesus Cristo já morreu para nos salvar, mas eu tenho que perseverar até a morte. E aí Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina do Senhor, persevera nisso, pois fazendo isso salvará tanto a ti mesmo e aos que te ouvem, porque o testemunho de vida, não só de falácia, mas de vida, vai trazer honra para aqueles que vão ouvir. Meu Deus, eu preciso servir esse Deus, porque esse homem está falando algo que ele está vivendo, porque essa mulher está falando algo que está vivendo. Eu ouvi numa pregação de uma mulher muito antigo mesmo, eu nem tinha nascido ainda. E essa pregação, eu falei: que maravilha. E ela fala algo interessante: muitos querem o altar, mas não querem a intimidade. Muitos querem o microfone, muitos querem a salvação, mas não querem a intimidade. A intimidade tem que ser vivida agora. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele está aqui dentro de nós para nos transformar. O Espírito Santo de Deus entra para dentro da casa e Ele vai à casa que está imunda, no pecado, na mentira, na heresia e várias outras coisas vamos falando, né? Quando a aparência
espiritual substitui a verdade do coração. Meu Deus. Glória a Deus. Entre os pecados invisíveis mais perigosos, este da hipocrisia, porque ela cria uma vida dupla. Uma vida dupla. Vestido, né? Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei muito triste agora com o que aconteceu agora com esses dias, né? Na internet, lá em Palmas, na verdade. No nosso Tocantins, um pai matar o seu próprio filho. Está lá, não sabe ainda se foi, mas tudo indica. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? A Kelly falou assim, amor, será se ele está arrependido? Eu falei, amor, a Bíblia diz que tem homens amantes de si mesmos, presunçosos. Eles não têm mais amor com os inocentes. Ah, mas será se ele vai? Não, o cara é um psicopata. E só Jesus, se for isso mesmo, só Jesus. E quantos casos não acontecem no Brasil e no mundo? Às vezes o cara vestido de uma aparência de um homem, de uma mulher direita, mas dentro está podre, precisando que Jesus entre, restaure, transforme, mude. Eu só posso mudar a partir da hora que Jesus entrar na minha vida. E nós temos que querer, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero ser mais alvo do que a neve, eu quero ter intimidade com o céu, porque quando nós começamos a ter intimidade com Ele, mais dele nós vamos querer, mais dele nós vamos estar cheios, porque é necessário nós começarmos a compreender. Aleluias. Uma aparência para as pessoas e outra realidade diante de Deus. Se a gente parar para pensar, eu sempre falo, pais, mães, não confie em ninguém, pois o mundo está acabado, Jesus está voltando, a destruição já está entre nós. Misericórdia. E aquelas pessoas que parecem ser boas, as que praticam a maldade. Verdade. É o vizinho, é o amigo, é o parente. Ele entra dentro da sua casa como um sapatinho de algodão, como nem aquele ditado antigo, né? Mas é assim que o diabo faz. E o diabo entra, toma posse da vida daquele cara, e ele toma uma aparência de piedade, de bom, mas dentro dele ele faz o mal. Estrupa, sequestra, mata. Misericórdia. Olha o que nós estamos vivendo. E Jesus, ele está combatendo agora aquele povo, assim como Deus usa Isaías para bater no povo de Israel, porque muitos estavam vivendo de aparência, mas não estava com o coração transformado. Nós temos que lutar para nosso coração ser transformado dia e noite. Misericórdia. A hipocrisia é fingir uma espiritualidade que não existe, é construir uma imagem santa externa, enquanto o interior permanece distante do Senhor. Foi exatamente isso que Jesus confrontou os fariseus. Eles estavam vivendo, praticando a lei, mas andando numa santidade que não era verdade. Quando Deus usa Joel 2:12, se eu não me engano, ele diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque o coração estava podre, irmão Enéas. Ah, mas eu nasci assim, mas não, o Espírito Santo de Deus, ele entra para dentro da nossa vida, para nos transformar, para nos moldar, ele vai mudando o nosso caráter, ele vai mudando o nosso jeito de falar, de andar, de comportamento. É o Espírito Santo. Agora você vai começar a ter o caráter de Deus, andar na santidade dele, ele nos transforma. Nós temos que ser convertidos, nós temos que ser transformados, rasgar o coração na presença de Deus com planto, com choro, com ranger de dente. Se não está tendo transformação, faça isso. Jejum, consagre, rasgue o coração. Deus, eu preciso de buscar a santidade verdadeira, por quando nós buscamos essa santidade verdadeira, irmãos, nada da terra vai te impedir, vai te tirar o céu, porque você agora está em outro ambiente, você está andando em outro nível, e quem começa a andar em outro nível, irmãos, ele começa a voar no Espírito de Deus. Como assim, pastor? O Espírito Santo de Deus vai te guiar sobre a terra.
Eu li domingo, quem é filho de Deus, quem são guiados pelo Espírito, anda nas coisas do Espírito. É necessário nós compreender isso. Olha o que eles faziam, eles conheciam a lei, frequentavam o templo, aparentavam santidade, mas essas pessoas carregavam orgulho, dureza, falsidade, uma falsa santidade. E Jesus conhecia o coração deles. E ele fala: hipócritas. Misericórdia. Mas existe isso dentro da igreja? Existe. E nós precisamos ser tratados. Se existe alguma hipocrisia dentro de você, comece a mudar. Comece a ser transformado. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está entre nós. O reino dos céus está entre nós. O reino de Deus está entre vós. E nós temos que viver ele. E essa santidade verdadeira, ela não é orgulhosa. Ela compadece por alguém que caiu. Quem anda na santidade verdadeira, ligado em Cristo Jesus, ele não acha bom porque o irmão caiu, desviou, não. Ele chora. Ele chora com o que chora e se alegra com o que se alegra, dança com o que dança. É verdade, é Jesus falando isso, porque agora você está andando no nível que Ele te chamou para viver. Mas a falsa santidade, eu falei, eu sabia que ele ia cair, bem feito. Isso não é santidade, isso não é Deus. Aleluias. Irmãos, nós estamos vivendo em união. É necessário nós vivermos no corpo. E o cabeça é Cristo. Nós somos membro e o cabeça é Cristo. Mas quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar a igreja. E quem está fora do corpo não vai subir. Mas nós entendemos isso. Nós temos que exalar o amor de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus com amor, com carinho. Aleluia. Com as nossas vidas também. Aleluias. João, capítulo 4, versículo 23, somente a parte A. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. A hipocrisia é perigosa, porque ela faz pessoas se preocuparem mais com a aparência espiritual do que a transformação verdadeira. Deus nunca se impressiona com falsa espiritualidade. Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe. Quantas vezes, eu gosto de um senhorzinho, não esqueço o nome dele. Ele falou aquela palavra, eu achei interessante, mas é uma verdade. Ele falou assim: eu era encanador. E quando eu chegava numa casa e eu via que tinha uma torneira muito apertada, eu sabia que tinha goteira, tinha problema, tinha defeito. É verdade. Porque começa a andar num nível de santidade que tem algo que tem que ser tratado. E Deus, irmãos, Ele não se engana. Tem pessoas que pegam o microfone no púlpito e bate, mas quando desce, a vida está precisando ser transformada. Deus está batendo mais nele do que nos outros. Verdade. Nós temos que ser tratados. E eu coloquei esse texto: mas a hora vem, e é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, não, depois da manhã, no ano que vem. Não é hoje. É hoje que nós temos que ser verdadeiros adoradores. É hoje que nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Porque Ele conhece a verdade do teu coração. Ele conhece as intenções dos teus pensamentos. Então não precisa pensar que podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar os homens, mas a Deus ninguém consegue enganar. Então comece a entrar nessa profundidade do Espírito Santo. Comece a entrar nessa santidade. Não deixa o diabo, não deixa o maligno te tirar na distração a santidade. Tirar a distração. Ele coloca a distração para te afastar o teu coração de Deus. Mas eu vou para a igreja, eu sou dizimista fiel, eu canto, eu tenho um cargo na igreja, mas o coração precisa ser tratado. Deus quer tratar o nosso coração. Deus quer trazer uma transformação dentro de nós.
E essa transformação, meu irmão, ele exala o Espírito Santo de Deus, vai fazer fluir de dentro de você um rio, e esse rio cuja corrente sai do trono de Deus, e quando você começa a pregar, rios de água viva vão sair de dentro de você, que vai ser para a vida eterna, porque a palavra de Deus gera vida. Glória a Deus. A maior tragédia da hipocrisia é que alguém pode perceber espiritualmente dos homens, enganar os homens, mas a Deus ninguém consegue. Mateus 23, 27 ao 28. Eu coloquei tópico 1. A hipocrisia começa quando a aparência se torna mais importante que o interior. Eu sempre digo, Deus nos transforma de dentro para fora. E eu tive que viver isso. Eu pensava que eu pregando a palavra sobre transformação, batendo, açoitando com a palavra, eu achava que alguém ia se transformar. Não. Depois eu vi uma transformação do Espírito Santo na vida de uma pessoa de dentro para fora. E quando é de dentro para fora, nada dá terra. Tem pessoas que se transformaram por causa da religiosidade, verdade, mas ainda tem vontade de vestir um short curto, tem vontade de vestir um biquíni na praia, porque não foi gerado aqui dentro. Quando somos transformados de dentro para fora, essa transformação ela muda totalmente o seu querer. Você muda de nível, você entendeu que Deus te chamou para algo extraordinário, e você não consegue mais se misturar com as coisas do mundo. Você não aceita. Eu sempre falo, eu não consigo colocar um status meu colocando música do mundo. Não, eu entendi que eu sou do céu, e se eu sou do céu, eu até num vídeo eu tenho que pregar a palavra. Porque eu entendi, eu não posso andar no curso desse mundo, porque nós não somos mais desse mundo. Porque Deus nos tirou do sistema mundano e nos colocou na santidade dele. E quem anda no outro nível, Efésios 1:3, bendito o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque Ele te arrancou. Nós estamos passando por essa terra, nós somos passageiros, nós somos peregrinos, nós não somos mais. O nosso alvo é o céu, e se o meu alvo é o céu, eu não posso mais amar as coisas desse mundo. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Porque quando nós fazemos isso, irmão, Deus vai trazer o extraordinário na sua vida, na sua casa, na sua família. Mateus 23, 27 ao 28, e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas o interior estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia, de iniquidade. Misericórdia. Jesus açoitou aqui. E isso nós podemos trazer para dentro da nossa vida. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Como eu estou andando, como eu estou vivendo, como está sendo o meu comportamento. Né, Ana Júlia? Né, Jennifer? Né, Caleb? Quem está estudando, como é que está o seu comportamento na escola? Né, Aninha? Como é que está seu comportamento na escola? Né, Zé Wes dormiu. Você que está fazendo faculdade, como é que está fazendo? Como é que está sendo o seu comportamento? Você está exalando Cristo? Você está sendo luz no meio das trevas no trabalho? No trabalho. Eu conheci crente que dizia ser crente, andava na santidade dessa, hipócritas, andava na hipocrisia, mas um dia foi para uma fazenda e roubou um celular.
E aí o dono, o gerente crente, pastor, meu amigo, ele falou assim: não, ninguém vai sair daqui, vamos abrir a bolsa de todo mundo. Achou, estava onde? Um infeliz que dizia ser crente. Precisava ser transformado. Meu irmão, nós temos que gerar isso dentro de nós. Eu preciso ser transformado. Eu preciso. Olha, irmão, não posso pegar um tijolo da casa do vizinho aqui. Um tijolo. Eu tenho que pedir. E aí? O senhor pode me dar? O senhor pode me doar? O senhor quer me emprestar? Um tijolo. Verdade. Porque nós somos, irmãos, nós somos carta-lidas. O mundo está olhando para você, querendo um defeito. Querendo um defeito. Quantos escândalos está tendo nos dias de hoje, mas Jesus disse que isso era necessário acontecer. Mas ai daquele que vier o escândalo vai vir, já está acontecendo. De grandes homens, mulheres de Deus, pregadores, missionários, pastores, que escândalo feio. Vai acontecer porque Deus está descobrindo. Não vai ficar nada encoberto, não vai ficar. Porque Ele é Deus justo. Então nós temos que nos comportar. Enquanto ninguém está te vendo, ande na santidade. Quando alguém está te vendo, ande na santidade. Não seja santo diante dos homens, seja santo diante dos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Lê mais uma vez. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois semelhante ao sepulcro caiados, que por fora realmente parecem formosos. Anda de terno, de gravata, de vestido longo, canta, prega, anda de carro lindo, bonito, mas rouba. Verdade. E naquele grande dia, meu irmão, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E isso é Jesus falando. Eu tenho que ser conhecido dEle. E como eu posso ser conhecido dEle, irmão Cristiano? Buscando intimidade, orando, jejuando, rasgando meu coração na presença dEle. Entre para dentro do teu quarto e fecha a porta, e em secreto fala com o teu pai, porque Ele vai te abençoar poderosamente em secreto. Aleluias, glória a Deus. O hipócrita vive preocupado com a imagem. Ele deseja aparecer espiritualmente, mesmo sem viver transformação verdadeira. Sua prioridade é impressionar as pessoas. Verdade. Impressionar as pessoas às vezes até usando a Deus. Usa o Espírito Santo, usa a profecia, usa a palavra, usa a teologia. E você fala: ali é um homem de Deus. Mas quando desce do púlpito, mente, rouba, engana. Eu vi isso acontecer. O cara, misericórdia, enganava as pessoas. Já contei isso uma vez. Ele queria receber dinheiro para ir acabar com uma macumba que foi feita lá no Maranhão. Aí a pessoa tinha que pagar a viagem de ônibus de ida e de volta, pagar o hotel, o almoço e janta. Aí ele somava o dinheiro, mais ou menos, dá 2.000. E o cara dava para o cara, irmão Cristiano. Eu falei: não. Ele tentou enganar. Eu falei: não, irmão, meu Deus que eu sirvo, é só eu orar e falar: pai, vai lá, envia um anjo quebra. E não existe macumba que pega em crente verdadeiro, só pega em crente que está em pecado, só pega em crente que está vivendo na hipocrisia, como Jesus disse: parece santo, mas não é, parece um homem de Deus, mas não é. Aí a macumba entra, o diabo já está dentro dele. Verdade. Então, se nós andarmos na santidade, irmão, o Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te colocar em águas tranquilas. Você vai passar pelo fogo, você não vai se queimar, vai passar pelas águas, não vai se afogar, porque você está andando na presença de Deus e através da presença de Deus. E quando nós entendemos isso, irmão, nós não vamos mais querer ser santo diante dos homens, mas diante de Deus. Aleluias. Ele impressiona pessoas, mantém a reputação, sustenta a aparência religiosa. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o interior. Em 1 Samuel 16:7, Deus prova Samuel.
Samuel vê os filhos de Jessé, uns homens formosos. Não, esse vai ser o rei, musculoso, grandão. Não, Deus vai lá e fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura, nem da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não só o coração, o futuro. Deus sabia quem ia ser Davi. Ele não era de grande estatura, ele não era formoso, musculoso, mas tinha um coração rendido ao Senhor, um coração verdadeiro. E você vai ver lá, Deus diz: ele achou a Davi um verdadeiro adorador, mas agora ele está à procura de verdadeiros adoradores. No Velho Testamento ele achou Davi, e no Novo ele está à procura de você. Ele está à procura de você. Ele está esquadrilhando o seu coração, os seus pensamentos, as suas ações. Ele está esquadrilhando. Olha, glória a Deus. Deus não vê. Deus observa o interior antes da aparência. A aparência espiritual não substitui santidade verdadeira. O céu não se impressiona com máscaras religiosas. Verdade, verdade. E Deus conhece o teu coração. 2. A hipocrisia afasta o coração de Deus. Isaías, foi o que Jesus citou, versículo 29 e 13. E este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Deus sabia como o povo estava adorando, honrando com os lábios, mas o coração estava longe. Deus, Ele quer o seu coração perto dEle. Deus quer que você agora abra o seu coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quantas horas você tem tirado para o Senhor? Quantas horas? Tem vezes que vem para a igreja, o diabo tira a atenção, coloca um vizinho do lado e começa a falar. É verdade. Uma saição para ir beber água, uma saição para ir no banheiro, e aí vai perder algo dos céus, porque o alvo do diabo é roubar a semente. Então preste atenção, vigie, olhe, aprende. Cada palavra fala: Deus, eu preciso ser transformado. Eu rasgo o meu coração, porque eu não quero viver na hipocrisia. Eu quero ser um santo verdadeiro diante da tua face. Aleluias. Jesus disse aos fariseus: honra a Deus com as palavras, mas tinha um coração distante. A hipocrisia cria distância espiritual. A pessoa continua frequentando cultos, cantando, pregando e às vezes até cuidando de cargos na igreja, mas o coração está longe de Deus. O coração está longe dos céus. E Jesus está chamando agora para nós entrarmos e dizer: Pai, eu quero mais da tua presença. Pai, eu quero ser transformado. Pai, eu não quero mais ser o mesmo. Eu vim para esta casa, decidi te adorar. Eu abri meu coração para o Senhor. Eu não quero viver uma falsa religiosidade. Eu não quero viver uma falsa santidade. Eu quero viver o reino dos céus. E quando o reino dos céus entra, é o Espírito Santo. Ele começa a te transformar, regenerar, ele começa a restaurar, ele começa a te encher tanto de Deus, que agora você não vai querer mais pegar o seu tempo vago para tirar com distrações. Não, você vai querer mais dele, você vai querer ouvir mais dele, você vai tirar tempo para ler a palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis, jovens que não leram a Bíblia, adolescentes raros que não lêem a Bíblia. Vamos lá, de 100, 10. Acho que nem 10 mais. 7 lê a Bíblia. Que deficiência é essa? Estão ficando distantes de Deus. Vão ser enganados.
porque não conhece as Escrituras. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Leia, busque enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto, invoque, porque Jesus está voltando e vai levar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então nós não podemos mais viver no natural, nós temos que viver e caminhar no sobrenatural. E quem anda no sobrenatural não tem tempo mais para as coisas do mundo. Quanto tempo? Há quanto tempo você tem tirado para Deus? Quantas horas? Quantos minutos? Porque quem anda na hipocrisia: mas eu sou crente, eu batizei, eu sou dizimista, eu canto, eu prego, mas não tem vida com Deus, não tem intimidade de oração, perde tempo com coisas fúteis deste mundo. Meu Deus, hoje eu fui lá para dentro do quarto e falei: Deus, falando com a Kelly, qual tem sido a nossa prioridade? O que tem sido a nossa prioridade? Como nós estamos andando? E eu comecei a falar: meu Deus, como o povo está andando disperso, vivendo em hipocrisia, numa santidade falsa, que adora a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas Deus não quer essa falsa adoração. O diabo quer, mas Deus quer verdadeiros adoradores, que vão adorar a Ele em espírito e em verdade, no meio da rua, dentro de um carro, no banco, aonde? No consultório, verdadeiros adoradores, tirando férias, dentro do avião, verdadeiros adoradores, na beira do mar, verdadeiros adoradores, na beira do rio, verdadeiros adoradores. Como, pastor? Sim, vivendo em santidade. A Ele, para Ele são todas as coisas. E quando nós entendemos isso, irmão, nós não vamos mais andar conforme o mundo quer que nós andamos. Nós somos diferentes. Nós somos lavados. Nós somos remidos no sangue do Cordeiro. E Ele veio para nos transformar. Ele veio para nos encher dele, mas eu tenho que estar ligado nele, pois a vara que se não estiver ligada nele, ele vai cortar e vai jogar no fogo que arde. E aqui está ligado nele, vai dar frutos, e ele vai podar para que dê mais frutos. Isso é viver na presença de Deus. Eu passei um tempo, há 9 anos atrás, 9 anos atrás, eu estava passando uma crise muito grande, num deserto muito grande. E a mente da gente quer entrar num lugar para nós esquecer de alguma coisa. Aí eu comecei a jogar um jogo. Como é que é o nome? Que mata a gente. Que ele é famoso. Free Fire. Comecei a jogar ele. E eu estava viciado. Aí eu comecei a matar o povo. Fui começar a viciar. Eu falei: para aí, tem um negócio errado aqui. Eu não estou lendo mais a Bíblia. Eu não estou mais orando. Eu jogava até 2 horas da manhã. Porque ali eu entrava num ambiente ali para mim matar a ansiedade, mas eu ficava mais ansioso. Eu estava entrando em depressão e aí parece que ficava mais difícil. E eu falei: Deus, para aí. Excluí o joguinho e falei assim: não, está repreendido em nome de Jesus. Excluí. E fui entrar na oração. Porque, irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar as coisas que são dos céus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai, comei, vivei nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Leia isso na tua casa. Tenha isso como regra da tua vida. Porque, irmãos, de vez em quando nós somos tentados. E quando nós somos tentados, vai lá, para aí, pensa nesse texto. Eu ressuscitei com Cristo. Né, Júlia? Eu ressuscitei com Cristo. Então eu tenho que buscar as coisas dos céus. Irmãos, eu fico: meu Deus, que mundo é esse? Pessoas dizendo que são, mas vivem uma vida que não é. Agrada ao diabo e não a Deus. Deus conhece, Deus sonda os nossos pensamentos, as nossas intenções. Meu Deus. Tiago
Tito, guardou aí Colossenses 3? Pode ler todo. Compreende todo, eu já li, martiguei uma, duas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li. E ele trata, bate, açoita, ensina, direciona. Colossenses. A Bíblia toda nos ensina. Mas Colossenses, eu tomei isso para a minha vida. Avelin, tem uns irmãos aí que jogam aquele joguinho de ganhar dinheiro. Eu tinha um amigo, crente, e rindo, vacaiando que estava ganhando dinheiro. Eu falei, irmão, hoje você está ganhando, mas amanhã tu pode perder. Olha, nós temos que ganhar nosso dinheiro com suor. Isso é mentira. É enganação, pirâmides, e botando os homens para vender casa, pessoas se matando por causa de um jogo que é maligno, é do diabo. O diabo inventou esse sistema, verdade. Tome cuidado. Graças a Deus, eu não gosto de cartão de crédito. Meu Deus. É um trem que você gasta mais. Você ganha um crédito lá que você não dá conta de pagar. E o cara entra numa dívida, suja o nome. Tem pessoas que se matam. Pessoas que jogaram tudo. Eu vi, meu Deus, a mulher se matou, vendeu a casa e não ganhou, foi enganada. E eu estou achando bom que aqueles outros que estão caindo lá, que estavam enganando o povo. E já pensou, tem crente jogando. Eu já vi crente divulgando. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque, irmãos, nós somos tentados dia e noite. E o diabo sabe qual é a tua fraqueza. Tem gente que é fraqueza na prostituição. Tem gente que é fraqueza na mentira. Tem gente que é fraqueza no roubo. Tem gente que é fraqueza na pornografia. Tem gente que é fraqueza no jogo. É fraqueza. E nós temos que tratar ela. E somente Jesus para entrar dentro da nossa vida e nos transformar dia após dia, noite após noite. E Ele vai arrancando toda a hipocrisia. Mas eu tenho que falar, eu tenho que confessar. Aquela palavra do profeta Isaías. Ele diz que habitava num lugar de povos impuros, de lábios impuros. E ele fez o quê? Confessou qual era a fraqueza. Lábios impuros. E Deus vai lá e cura ele. Por quê? Que Ele deixou isso para nós. Porque quando nós confessamos e deixamos, alcançamos a misericórdia de Deus. Tito capítulo 1 versículo 16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, negam-no com as obras, sendo abominável, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É possível aparecer espiritualmente e estar vazio de Deus interiormente. Deus deseja relacionamento verdadeiro, santidade através do coração. Não quer dizer que Deus vai vir buscar seu coração, não. Deus vai vir buscar corpo, alma e espírito. Vai vir tudo. Quem morreu antes da vinda de Jesus vão ressuscitar primeiro. Aquela palavra, aquela parábola, aquela passagem, aquele texto bíblico que o profeta profetiza aos ossos secos. Ali, irmãos, vai acontecer de verdade quando Jesus voltar. A terra vai dar conta dos mortos. A água vai dar conta dos mortos. E vão ressuscitar. Deus não vai levar o coração, Deus quer levar é tudo. E o primeiro foi Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E os discípulos chegou lá, não tinha mais nada. Ele ressuscitou por inteiro. E nós vamos ser da mesma forma. Aleluias. Então Deus não quer somente coração, Deus quer tudo: corpo, alma e espírito. Deus quer que nós sejamos transformados de dentro para fora. E essa transformação vai te transformar o caráter, o pensar, o andar, o jeito, o comportamento. Deus vai te transformar de forma sobrenatural, na sabedoria de Deus, não aos homens, mas a sabedoria de Deus. A hipocrisia mata a verdade do interior. Tiago capítulo 1 versículo 22 e 23. Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Meu Deus. Seja cumpridores da palavra, não somente ouvintes,
Tem pessoas que só ouvintes, estão na casa do Senhor ouvintes, mas não cumprem a palavra. E a palavra hoje é o Espírito Santo de Deus, que é a lei viva, que guia o crente na terra. Quando você se olha no espelho, e através do espelho o Espírito Santo vai dizer, pode ir assim. O Espírito Santo de Deus está para nos transformar. O Espírito Santo de Deus vai dizer, ei, sai daí de perto, esse cara quer teu mal. Sai daí de perto, esse não é teu amigo, essa não é tua amiga, ela está desejando o teu mal. Verdade? O Espírito Santo de Deus vai te guiar através da palavra da verdade. Deus quer te guiar. O alvo de Deus é ter intimidade com o homem, assim como ele andava com Adão no jardim. Ele quer andar com você, ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua família, ele quer entrar em todas as áreas, e ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. Aleluias. A vida tomou de conta de nós, e se ela tomou de conta de nós, nós não vamos mais amar as coisas desse mundo. Ele diz, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amou mais as trevas do que a luz. Nós não podemos permitir que a igreja se misture com o mundo, não. Nós não podemos se permitir. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Não é religiosidade, mas andar através da palavra. Não sede cumpridores. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Guarda esse texto. A hipocrisia vive reparando. Com o tempo, ele perde a autossuficiência espiritual. Ele costuma a fingir, a esconder pecados, aparentar uma maturidade que não possui. Isso é a hipocrisia. Ele finge, ele esconde pecados, ele aparenta uma maturidade que não possui. A mentira exterior começa e contamina o interior. Salmo 51:6. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto. Faz-me conhecer a sabedoria. Eis que ama a verdade no íntimo. Ele ama a verdade no íntimo. Deus sabe, irmãos, quem é falso. Deus sabe quem não é verdadeiro. Comece a se confrontar, comece a examinar, comece a provar você mesmo, comece a olhar para dentro de você e falar, Deus, o que eu preciso fazer para buscar essa santidade? Deus, o que eu preciso viver? Porque quando a trombeta soar, eu quero morar no céu. Porque não adianta congregar 10 anos, 20 anos, 30 anos e ir para o inferno, não adianta. Você está enganando a você mesmo. Nós estamos enganando a nós mesmos. Não, irmãos, para aí, eu quero viver uma vida de santidade. Eu tenho que sair, me despir do velho homem e ser revestido pelo novo, que através do Espírito Santo entra para dentro de você, para te fazer mais alvo do que a neve. Deus procura sinceridade no interior. A cura começa quando existe verdade diante de Deus. Quando você confessa qual é a sua fraqueza para Ele, você tira toda a armadura, você tira todas as vestes de mentira, e agora você diz, Pai, eu sou pecador, eu preciso ser transformado. Ei, Deus, a minha falha é essa. Deus, me transforma. Deus, me enche. Deus, me restaura. Deus, eu quero morar no céu, eu quero habitar no céu. E quantas pessoas Jesus tem voltado em particular, está aqui agora nesse momento e amanhã morreu, ou às vezes hoje mesmo. E aí, para onde vai a tua vida? O que você tem feito? Como você tem andado? Como você tem vestido, pensado, respirado? E quais são as tuas intenções diante dos homens e diante de Deus? Aleluias. Quem esconde continua com o interior cheio de pobreza, de pecado.
não esconda, fala com o Papai do céu. Mateus 23:3 diz assim: observai, pois, praticais tudo que vos disserem, mas não procedeis com conformidade com as suas obras, porque dizem, não praticam, ou pregam e não vivem. Dizem e não pratica, prega, mas não vive. Cristo veio para nos transformar, e eu preciso ser transformado. Não é um milagre, não é um passe de mágica. Tem pessoas que Deus transforma o caráter dele dentro de um ano. Tem pessoas que demora 10 anos. Tem pessoas que é 8 meses. Tem pessoa que é um mês. Porque ele se desbruça diante de Deus e deixa Deus transformar. Verdade? Não é um passe de mágica. Glória a Deus. A hipocrisia cria contexto entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ele vive. Existe discurso espiritual, mas não existe prática verdadeira. Jesus confronta exatamente isso em Mateus 23:3. Deus deseja a coerência entre a sua vida com Ele. Testemunho de vida. Eu falei, tem cuidado de ti mesmo e zela e vive a doutrina do Senhor. Pois nós fazendo isso vai salvar você mesmo e aos que te ouvem, porque você está vivendo o que está pregando, você está vivendo o que está falando, você está vivendo o que está vestindo. Se eu estou vestido pelo sangue, eu tenho que ser remido pelo sangue, eu tenho que ser transformado pelo sangue, eu fui marcado pelo sangue. E se você foi marcado pelo sangue, deixa Jesus te transformar. Jesus, sou falho, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, pois eu não quero perder o céu, eu quero morar com Deus. Aleluias, glória a Deus. Mateus 23:5. A hipocrisia, ela busca a aprovação do homem, aprovação humana, verdade? Em Mateus 23:5 diz assim: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e largaram as frágeis das suas vestes, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Somente isso. Quantos homens fazem a obra, dizem que fazem a obra de Deus somente para buscar a aprovação do homem? O pastor vê ele. Não faça para o homem. Ei, irmão, se nós fazermos por homem, o cara vai viver uma vida frustrada. Ele vai se frustrar, porque o homem é falho. Faça para ele. E quem faz para ele não se preocupa com a glória do homem, porque a glória dele é a melhor. O nosso coração tem que estar lá, o meu coração, o meu tesouro tem que estar no reino dos céus, porque se o meu coração estiver no reino dos céus, eu não vou fazer obra para os homens, vou fazer a obra para Ele, e é para Ele, é para Ele, é dele, toda Ele, a honra e a glória é para Ele. Glória a Deus. A hipocrisia normalmente vive alimentando pelas necessidades de ser conhecido pelos homens. Ela pratica atos espirituais para ser visto. Suas motivações deixam de ser Deus e passa a buscar a aprovação dos homens. E hoje, o tempo já acabou, mas vai dar tempo, vou terminar. Mais 10 minutos. A igreja, para ela ser cheia, algumas, graças a Deus, a nossa continuou firme. Em nome de Jesus, vamos continuar. Começaram a trazer as coisas do mundo para dentro dela. Luzes, fumaça, emoções, louvores, que engana, que mente, que traga adoração ao homem, não a Deus. Eu procuro adorar, irmãos, hinos que somente louvam a Deus, não aos homens. Não, irmãos, nós não viemos aqui para adorar homens, nós viemos para adorar a Deus. Irmão, deu 7:30, comece o culto, porque o culto é para Ele, nós viemos para adorar Ele. Ah não, mas só tem 3 pessoas, adore. Só tem 2 pessoas, adore. Não se preocupe,
Eu aprendi com o pastor Abidnego falando isso. Ele falou: meu filho, pregue para 50 pessoas como se tivesse 2. Pregue para 2 pessoas como se tivesse 1000. Interessante. Eu falei: verdade. Porque nós entendemos algo extraordinário. As maiores pregações, as melhores que eu gosto, Jesus pregou para uma só pessoa. Jesus atravessou o mar para pregar para uma pessoa. Verdade. Jesus atravessou e veio um vendaval, tentou acabar com o barco, tentou afundar o barco, e Jesus vem e ali repreende o vento, repreende o mar, e depois chega e lá em Gadara e aparece um endemoniado gadareno, e pronto, pregou para ele, libertou o gadareno, e ele ficou ali pregando a palavra e foi embora para uma pessoa. E muitas vezes nós queremos holofote. Irmão, nós temos que pregar para uma pessoa. Nós temos que fazer pequenas coisas que vai gerar grandes coisas. Mas tem pessoas querendo gerar grandes coisas para um homem. Não, mas pregue, faça os pequenos detalhes. Pregue, seja um anjo de Deus na terra, seja um enviado de Deus na terra, seja um embaixador de Cristo na terra. Não importe com 10, com 20, com uma pessoa só, mas pregue a palavra, vive a palavra, emane a palavra, deixa ele te transformar. Mateus 6:1 diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Porque se eu recebi, eu peguei uma cesta básica e filmei, coloquei lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as ferramentas, já recebi a glória do homem. Mas é melhor você pegar e entregar em secreto. Ninguém viu, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, está vendo a tua intenção. Ei, irmãos, não tem coisa melhor do que ser guiado pelos céus. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens. Olha aqui, nem toda prática espiritual nasce de motivação correta. Deus conhece a intenção escondidas. O reino não é palco para avaliação espiritual. O reino de Deus está entre nós e nós temos que amar as coisas dele e viver para ele. Último, a hipocrisia endurece a consciência. Último não, perdão. Vou correr aqui. Quando mais alguém vive fingindo, mais perde a sensibilidade espiritual. Verdade. O cara não confessa mais. Ele mente tanto que acredita na própria mentira dentro da igreja. Verdade. Misericórdia. A consciência vai endurecendo lentamente. A pessoa já não sente mais o temor, não tem mais temor a Deus. Perdeu o temor. Já não sente mais arrependimento verdadeiro. Quantas pessoas não se arrependem mais dos pecados, não chora? Porque, irmãos, quando o pecado vem, nós se arrepende, nós rasgamos o coração chorando: Deus, eu não quero mais. Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu quero mais do Senhor. Perdoa os meus pecados. Meu Deus. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4:2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tentando cauterizar da sua própria consciência. Vai cauterizar a mente. Em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tentando cauterizar a sua própria consciência. Irmãos, tem lobos vestidos de ovelhas, de cordeiro, dentro da igreja, porque não deixou Jesus transformar eles. Estão cauterizados, achando que pregando, que dirigindo o culto vai para o céu. Não, irmão, não vai para o céu. Se a vida estiver totalmente bagunçada diante de Deus, nós temos que ser transformados. Aleluias. O pecado escondido endurece a alma,
Quem não trata o interior perde a sensibilidade espiritual. Deus deseja restaurar você de dentro para fora, renovar e dizer: ei filho, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Ei filho, eu moro dentro de você. Deixa eu te guiar na terra. Seja guiado pelo meu Espírito. Aleluias. Último, João 3:23. Eu amo esse texto. Coloquei aqui: Deus não busca perfeição humana, busca sinceridade. O Senhor não procura personagens espirituais. Deus procura um coração verdadeiro. Deus procura um coração rendido. Ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Ele só pode entrar na nossa vida quando nós entendemos esse texto. E eu coloquei João 4:23. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura autenticidade espiritual. Deus procura verdadeiros adoradores. Vai entendendo? Não troque Deus por nada. Não troque a presença por nada. Comece a tirar tempo para Ele. Comece a orar mais. Ei, irmão, meu Deus, quanto mais você chega para perto de Deus, mais Deus vai te transformando. Por que Ele pede para nós adorar a Ele? Porque quanto mais adoramos a Ele, mais parecido, mais dele nós vamos querer. Porque quanto mais perto nós vamos ser transformados, regenerados, restaurados, mais perto dele nós vamos ser guiados por ele. E ele vai te encher do Espírito Santo, de graça, de poder, de unção. Aleluias. Glória a Deus. A concluir, a hipocrisia preocupa-se com mais aparência do que ser. Mas Deus não se move por aparência. O Senhor vê as intenções, pensamentos, motivações e verdades escondidas. Muitos sustentam personagens espirituais diante de pessoas, mas estão cansadas interiormente porque vivem longe de Deus. A liberdade começa quando passamos a ser cheio dele. Deus não procura pessoas com aparências de santidade. Procura um coração verdadeiro e rendido. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. A hipocrisia destrói o verdadeiro adorador. Ela cria máscaras espirituais mentirosas. E o diabo tem usado isso. O diabo fala em línguas estranhas. O diabo profetiza também. Ele pula, ele roda, verdade. Mas se nós estivermos cheios, né, irmãs, do Espírito de Deus, nós vamos ter o espírito de discernimento. E na autoridade, com ele e através dele, ele vai te usar. Que nós venhamos viver, que nós venhamos ser, que nós venhamos andar com o Espírito Santo e através dele. Porque sem ele, nada podemos fazer. Deus está trazendo algo novo para essa igreja. Deus trouxe, Deus entregou um presente para nós. E ele vai encher essa casa. Pelos olhos da fé eu vejo as poltronas cheias. Eu vejo cheias. Porque é Deus ouvindo a oração de muitos irmãos que orando Deus. Manda um homem, um pastor, manda pregador, manda presbíteros. Deus manda pessoas que vão fazer a tua obra com amor, com carinho, com desejo. Deus, e Ele está aqui querendo te usar. Deus quer te usar, Deus quer te levantar no mundo espiritual, mas depende de você. Depende de você através da perseverança com Ele.
A luta vai vir, o deserto vai vir, mas continua marchando. Não se preocupe, Deus está contigo no deserto, Deus está contigo no que você está passando, é Ele que vai fazer você vencer. Nós já somos vencedores, nós estamos aqui, nós vencemos a Covid-19. Nós estamos aqui, irmão, você venceu a Covid-19, você venceu o dia hoje, você está aqui na casa do Senhor. Comece agora, feche seus olhos, comece a agradecer. Deus, obrigado, eu cheguei até aqui. Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Deus, eu não quero mais viver conforme o mundo está vivendo. Deus, eu quero ser transformado. Deus, eu quero ser cheio da Tua graça. Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Vai nos transformando, vai nos fazendo mais alvo do que a neve, vai enchendo a tua casa de glória, de presença, vai trazendo cura, milagres, prodígios, vai enchendo os teus filhos do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos aprender mais e mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E a Tua presença tem sido extraordinária aqui nessa casa. Nós só podemos agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui. Na congregação Betel tem vivido algo extraordinário, e ainda vamos viver muito mais do que pensamos ou imaginamos. Deus, agora, Senhor Jesus, eu entrego os Teus servos que vieram Te adorar aqui em espírito e em verdade. Leva-o de volta para casa, guardados, protegidos, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua provisão. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Ó Deus, obrigado, Jesus. Irmãos, ainda de pé. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que falou assim: essa palavra falou comigo, eu preciso ser transformado? Eu quero. Jesus, eu quero ser mais cheio do Senhor. Pode vir. Jesus, eu quero mais da Tua presença. Jesus, eu quero sair da normalidade, eu quero andar nesse mundo espiritual. Pode vir. Ou se estiver com vergonha, bota a mão no seu coração. Deus está falando aqui. É necessário, irmãos, sermos transformados. É necessário. Deus quer ter um encontro verdadeiro conosco. Deus quer nos tirar da superficialidade, do raso, e nos colocar na profundidade com o Espírito Santo de Deus. Ei, Ele te chamou para ser algo extraordinário na sua vida. Chegou a hora de nós acordarmos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não quero mais fazer a Tua obra de qualquer forma, relaxadamente. Eu não quero mais viver relaxadamente. Eu quero o Teu Espírito, eu quero a Tua presença. Eu quero sair dessa hipocrisia. Eu não quero mais viver na normalidade. Eu sei que o Senhor me chamou para ser cheio. Vamos ser cheio da glória, cheio da presença. Há um clamor. Deus, de novo, ó Deus mandou orar. Coloca a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, eu apresento agora os Teus filhos, Pai. Essa palavra falou aos nossos corações. Que venhamos viver, ó Deus, a Tua santidade verdadeira. Não aos homens, mas sim a Ti. Toda glória, toda honra seja para Ti. Todo louvor seja para Ti. Vai transformando agora, Jesus, vidas. Vai transformando, Pai, corações, mentes, intenções. Vai transformando. Espírito Santo vai enchendo a casa. Espírito Santo vai enchendo os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, vai enchendo agora. Vai trazendo agora como um vento impetuoso um mover do Teu Espírito Santo. Vai restaurando agora, Jesus, aquilo que foi perdido. Vai organizando o altar agora, Senhor Jesus.
Pois quem abriu o coração para o Senhor entrar, entre agora e faça morada. Entre agora e vai trazendo a transformação. A Deus, a honra, a glória, a majestade. Pessoas que precisam ser batizadas, ei, sejam tocadas agora pelo poder de Deus. O poder que cura, que salva e que liberta. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Há uma unção neste ambiente, há uma unção neste lugar, e Deus agora, Ele está entrando. Deus está entrando na causa, Deus está entrando na causa, Deus está entrando agora, e está dizendo: filha, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Filha, você é escolhida. Filha, você é amada. Filha, eu te escolhi. O diabo tentou te matar, mas Deus te protegeu. Entenda isso, Deus te protegeu. Deus, obrigado, Deus. Amém, Jesus. Irmãos, próxima quarta-feira vamos falar sobre a idolatria. Falamos sobre a inveja, o orgulho, a amargura, a rebelião. Hoje foi sobre a hipocrisia. E quarta-feira sobre a idolatria. Vai bater demais. Ah, mas não adora o santo. Mas tem um ídolo. Ama o dinheiro, ama a casa, ama os filhos. Ídolo, idolatria. Vamos aprender quarta-feira para nós não praticarmos isso. Idolatria. Comece. Tem gente, pessoas que amam o dinheiro e não tem nada, não vive. Amém? Sexta-feira, culto na direção dos homens. Vai ser culto de libertação. Pregador, presbítero Rodolfo está ali atrás. Venham adorar a Deus. Se nós tiver pelo menos desse jeito aqui, vai estar bom. O ambiente de glória está tomando de conta dessa igreja. Irmãos, o ambiente de glória está tomando de conta dessa igreja. Deus está trazendo algo, um mover tão grande. Vocês conseguem isso, compreender isso, vocês chegar mais para perto. E só vai chegar mais para perto aquele que entendeu que é necessário nós sair da hipocrisia, da inveja, do orgulho, da amargura, da rebelião. E tem mais, da idolatria, da falta de perdão, da incredulidade, do julgamento. E tem muito mais, nós vamos aprender. Em nome de Jesus. Com vossa cabeça, estende as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sem pressa, pega na mão do seu irmão, confraternize.